Eu gosto de começar a semana com bomba contra o Bolsonaro. E você, também gosta ou não? Comenta aí. Olha, hoje o Tribunal Superior Eleitoral confirmou que em um mês, mais ou menos um mês, até o dia 27 de outubro, o TSE vai julgar a cassação de chapa do Bolsonaro. Por quê? Porque o corregedor, que é quem faz a investigação, que é o ministro Luiz Salomão, ele vai deixar o cargo de corregedor, vai passar o bastão. Então, eles decidiram que vão julgar em plenário a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por fake news, antes que ele deixe o cargo. Ele deixa o cargo dia 27, então saberemos que os próximos 30 dias podem entrar nos livros de história. As crianças do futuro, quando estiverem estudando o caos, crianças adolescentes, né? O caos que está acontecendo no Brasil nessa época, talvez, muito provavelmente, o mês de outubro de 2021 esteja lá com algum destaque, porque pode ser o mês em que o governo Bolsonaro venha abaixo, ou pode ser o mês em que o governo Bolsonaro se enquadre completamente. Porque agora, vamos usar isso contra o Bolsonaro, a gente vê que desde a conversa que ele teve com o Temer, estão tentando fazer isso com ele, que é o quê? Enquadrar o Bolsonaro, dar banho e tosa, sabe se tem um cachorro todo sujo, brincou na lama, tá todo ferrado, você vai lá, dá banho, tosa, ele sai até com um lacinho aqui ou com um gravatinho aqui. É isso que estão tentando fazer com o Bolsonaro, fizeram na entrevista dele à Veja. Vão tentar nas próximas semanas, para quê? Para caso a terceira via não decole, eu vou te dar um spoiler, não vai decolar, a direita possa sair de Bolsonaro em 2022 novamente. Só que isso depende do Bolsonaro estar 100% enquadrado. Então agora, nos próximos 30 dias, vão enquadrar o Bolsonaro completamente e aí vão decidir, descarta-se o Bolsonaro aqui ou vai com o Bolsonaro até a eleição e tenta se enquadrá-lo ou talvez o enquadrem até lá. Isso tudo será decidido nos próximos 30 dias e veja, tá chegando um momento em que o cerco está fechando completamente contra o Bolsonaro, que são várias investigações contra ele, e a gente está aqui antevendo a prisão dos filhos dele, porque o Renan está sendo investigado pela Polícia Federal faz muito tempo, e o Carlos Bolsonaro está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sem foro privilegiado. O Bolsonaro já teve crises de pânico com a possível prisão dele, pensou até em nomeá-lo ministro, ou algum cargo de alto escalão para que ele ganhe foro privilegiado, porque quando começam esses vazamentos, eu sei, você sabe, que são vazamentos pré-prisão, ou pré alguma coisa bombástica. Talvez não prendam o Carlos, prendam a ex-esposa dele, prendam qualquer outra pessoa que fale, porque se prender alguém que vai falar, aí a casa cai completamente. Eu vou explicar tudo isso aqui porque, lembre-se, esse julgamento no TSE não é um julgamento jurídico. Tudo no Brasil, infelizmente, a política, o judiciário é político. O judiciário faz julgamentos políticos e não jurídicos. Vou explicar isso, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Aproveita, também curte o vídeo. Olha, é um segundo, não custa nada se inscrever no canal. É de graça, é só clicar aqui embaixo no botão inscrever ou aqui em cima tem o botão inscreva-se aqui. Quando você se inscreve no canal, você está ajudando a fortalecer a oposição ao desgoverno fascista. Porque aqui, primeiro, no Plantão Brasil a gente faz oposição todos os dias, não só no YouTube, também no Twitter, Instagram, TikTok, em todas as redes e também nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar, hoje, esse aqui é o nosso carro de som rodando em Mogi das Cruzes, denunciando os crimes do Bolsonaro. A gente rodou lá por 4 horas, era para rodar na sexta-feira. Só que aí teve um problema e rodou só hoje, em Mogi das Cruzes, lá. No final do vídeo eu mostro aqui um trecho do carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas e que ele é culpado por toda essa desgraça na economia do país. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo também as minhas outras redes sociais para você seguir e o link das músicas Fora Bolsonaro no Spotify. Agora, vamos falar sobre como o judiciário político julgará o Bolsonaro e por que isso pode entrar nos livros de história. Primeiramente, vamos lembrar uma coisa, o Bolsonaro, ele teve uma conversa com o Temer, nessa conversa ele ligou para o Alexandre de Moraes. Um detalhe importante, o Alexandre de Moraes foi indicado ao STF pelo Temer. Muita gente fala que há muitos estrategistas na política, fulano é um grande estrategista político. Se tem uma pessoa que é um grande estrategista político, é o Michel Temer. Eu vou te dizer uma coisa, o Michel Temer indicou um ministro ao STF. Sabe quem foi? Acabei de falar, Alexandre de Moraes. Você acha que o Michel Temer ia queimar um cartucho? Não ia. E vou te dar um outro exemplo por que ele não ia queimar um cartucho. Porque quando o Michel Temer indicou Alexandre de Moraes para o STF, a Lava Jato estava com tudo. E o governo do PT fez uma tentativa de despolitizar o judiciário. Como? Queimando muitos cartuchos. Em vez de colocarem ministros políticos, a Dilma colocava ministros que eram idôneos, como Luiz Fux, Carmen Lúcia, gente que estava fora da política. Barroso, o Lula também colocou Joaquim Barbosa, e esses ministros idôneos foram cooptados pela Lava Jato, e a Lava Jato começou a ir para cima da tal da velha política. Só que a Lava Jato começou a ir para cima com crimes e tudo mais. Então, naquele contexto,
o Temer indicou um ministro para o STF que era da confiança dele e que, se hoje sabemos que o ministro mais político do STF é o Gilmar Mendes, o segundo mais político você pode ter certeza que é o Alexandre de Moraes, porque foi indicado nesse contexto todo. Então o Temer, ele usa o Gilmar e o Alexandre para fazer política. O Temer é uma pessoa muito estrategista. O Temer falou com o Bolsonaro pediu desculpa e aí aconteceu o seguinte, você vendo a Globo nos dias posteriores a isso, você podia perceber, e eu fiz vídeos aqui mostrando, que a Globo meio que baixou as críticas ao Bolsonaro. Aí, o pessoal da terceira via meio que esvaziou a manifestação contra o Bolsonaro, isso pareceu proposital, porque até então era, fora Bolsonaro. Aí começaram a colocar nem Lula nem Bolsonaro, é contra o Lula também, inclusive na manifestação lá, todo mundo contra o Lula. Tá, chegou num momento em que pensaram, o Bolsonaro vai se enquadrar. Então, com o Bolsonaro enquadrado, a gente vai de Bolsonaro 2022, porque a terceira via não está decolando. Se a terceira via não decolar até certo momento, é Bolsonaro de novo, mas ele tem que estar 100% enquadrado. 100% enquadrado é o seguinte, ele está ali, uma arma na cabeça do governo dele, e de cada um dos filhos dele, assim, você dá um pontinho fora da curva, vai um filho seu preso, quando vai um, vai outro, e você cai e você vai preso logo depois. Isso é o Bolsonaro enquadrado, é o Bolsonaro com medo, com pânico. Tá, chegou o discurso do Bolsonaro na ONU. O que aconteceu? O Bolsonaro não se enquadrou. Eu estava esperando, eu só assisti a Globo News nesse dia porque eu estava esperando a reação dos babacas da Globo News, que eles eram as únicas pessoas no planeta que achavam que o Bolsonaro estava 100% enquadrado, porque todo mundo estava percebendo que na primeira oportunidade ele ia voltar a fazer abobrinha. Fez. Eles estavam revoltados, a Globo passou, pela primeira vez eu vi o Jornal Nacional, meia hora, sem comerciais, só descascando ali todo o discurso do Bolsonaro e mostrando todas as mentiras. Aí o Fantástico também fez ontem uma reportagem de 11 minutos mostrando tudo. Tá, Tiago, e o julgamento do TSE? Calma, esse é todo o contexto. Chegamos, então, ao TSE. Tem o processo de cassação de chapa do Bolsonaro por fake news, por abuso de poder econômico. São muitos crimes que ele cometeu na campanha e que eu sei e você sabe que os crimes foram cometidos, tem muitas provas. Tá, o TSE vai julgar nos próximos 30 dias, antes do dia 27 de outubro. Então, que dia é hoje? Nem sei o dia do mês. Hoje é 27 de setembro. Um mês, 30 dias aí para o TSE julgar. O que acontece? Os ministros do TSE são muitos deles ligados ao pessoal do PSDB. Tanto é que muita gente não se lembra, mas em 2015 a composição do TSE é muito parecida com a de hoje, rolaram muitas notícias de caçar a chapa Dilma Temer. Mas antes de caçar, desmembrar para caçar só a Dilma. Sendo que quem tinha cometido o tal do crime, que era um cheque de R$1 milhão, foi o Temer, era um cheque pro Temer. De uma empreiteira para o Temer, um cheque de R$1 milhão nominal a Michel Temer. Mas queriam caçar a chapa. Se não desse certo impeachment, ia pelo meio jurídico para tirar a Dilma. Porque para derrubar o PT não interessa o clima do país. Derruba-se e dane-se. Para o Bolsonaro não, eles têm mais medo. Tá, que o Bolsonaro pode ser enquadrado. Entende? O Bolsonaro, talvez se eles conseguirem enquadrar bem, dá para ir de Bolsonaro. De Dilma não dava para ir de Dilma de novo, porque a direita está contra a esquerda defende o povo e eles defendem os próprios interesses. Aí, esse TSE, super ligado ao pessoal da terceira via, vai julgar o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tem 30 dias agora para ou ele se enquadra completamente, e se enquadra assim, Bolsonaro começa a falar que, olha, não vai ter golpe, gente, eu sou democrático, olha, começa a falar mal do Lula, jogar a culpa de tudo no Lula, não fala mais mal da democracia, elogia os ministros e se mostra um democrático. Ou o que acontece nos próximos 30 dias, que veremos isso, vazam mais coisas contra os filhos deles e ficam todos no ponto da mira, na mira da pistola. Você erra, Bolsonaro, vai dar ruim para você. E a cassação da chapa tira o foro privilegiado do Bolsonaro, ele sabe que a chance dele preso, assim, aumenta 300 vezes. Você imagina o Bolsonaro, Jair Bolsonaro sem foro privilegiado, sendo investigado pelo mesmo juiz que estava investigando o Flávio Bolsonaro, o Flávio Itabaiana, pelos mesmos promotores do Rio de Janeiro que estavam investigando o Flávio. A gente imagina e sabe que vai acabar em prisão e vai acabar rapidamente em prisão. Ainda mais um Bolsonaro sem caneta. Um Bolsonaro sem caneta não vale nada. Todo mundo quer a cabeça dele e só não consegue, ele tem ali a caneta de escudo. Então o Bolsonaro ou se enquadra ou descarta. Mas tem uma outra possibilidade, que eu vi muita gente e ninguém tinha pensado nisso. E eu falei isso muitos meses atrás, antes de qualquer pessoa falar essa palavra, que é a inegibilidade, que é o pessoal da terceira via falar assim, dá para enquadrar o Bolsonaro mais ou menos, de maneira que a gente sabe que não tem golpe lá na frente. Deixa todo mundo assim na cara do gol,
inclusive dá para descascar o Bolsonaro até 2022, que ele vira um presidente tampão. Só tornamos o Bolsonaro inelegível. E aí, com o Bolsonaro inelegível, sem o Bolsonaro na eleição, talvez alguém da terceira via decole. Isso que estão pensando. E alguém da terceira via pode conquistar os votos do Bolsonaro. Você pode ver que ontem teve um debate na Globo News de 3 candidatos à terceira via, que é o Mandetta, o Ciro Gomes e o Eduardo Leite. Os 3 juntos, o Ciro Gomes tem 6 pontos, o Mandetta tem 2 e o Leite tem 1. Em algumas pesquisas, 2. Os 3 juntos têm 9 a 10% dos votos. Quer dizer, são 3 nanicos. Não vale nada. Eles nem sequer estão na margem. Os 3 juntos não dão nem a margem de erro da distância que o Lula tem na vitória do primeiro turno. Que o Lula ele ganha em votos válidos. O Ibope não mostra votos válidos, você percebeu? Mas em votos válidos, o Lula, na pesquisa que tem 5 candidatos, ele está com 56 pontos. Então, quer dizer, ele está com. E todos os outros juntos estão com 44. Só para você ter ideia, os 10% desses aí não dão a margem de erro da vitória do Lula. Só para você ter ideia de como são nanicos. E o que eles fizeram? Em quase todos os momentos, eles pouparam o Bolsonaro, praticamente não se falou de Jair Bolsonaro e bateram só no Lula. Lula que não é presidente há 11 anos. Por quê? Porque é todos contra Lula. Se a gente tira o Bolsonaro da eleição, o pessoal da terceira via pode tentar angariar os votos do Bolsonaro. Então não se pode falar mal do Bolsonaro, mesmo ele sendo um baita de um assassino, mesmo ele tendo causado todo esse caos e sendo o governo mais mamateiro da história do Brasil. Não se fala mal do Bolsonaro porque todos querem parte desses 20% dos votos do Bolsonaro, que sabem que os votos do Lula estão praticamente cristalizados. Esses 40% que votam no Lula são os mesmos 40% que em 2018, com o Lula preso, davam para o Lula não só a liderança nas pesquisas, como vitória também no primeiro turno. Aí sim, na margem de erro, mas vitória no primeiro turno. São votos cristalizados há muitos anos. Os Bolsonaro não. Se o Bolsonaro não for candidato, eles vão se espalhar. Então todo mundo tá vendo, será que eu consigo 10% desses votos? Então há também a possibilidade do TSE declarar apenas o Bolsonaro inelegível. Para quê? O Bolsonaro continua presidente, ele fica enquadrado que eles sabem que não vai dar um golpe e a terceira via tenta pegar os votos do Bolsonaro. E aí negocia-se depois alguma salvação ao Bolsonaro e aos filhos em troca de apoio. Só que eu vou te falar, esse tipo de negociação pode até acontecer. Muita gente acha que é tudo teoria da conspiração, que eles fazem um grande acordão. Olha, algumas vezes sim, há grandes acordos. A gente sabe do acordo nacional com o Supremo e com tudo, mas esses acordos dificilmente dão 100% certo. Dificilmente dão 100% certo. Tanto é que fizeram acordo nacional com o Supremo com tudo, apareceu o Bolsonaro, que era um ponto fora da curva. O Bolsonaro não estava no plano de ninguém em 2016, quando fizeram o acordo nacional. Apareceu e não tiveram como fazer outra coisa, como colocar um candidato deles. Mais do que isso, se não fosse o Bolsonaro, quem ganhava era o Haddad, ou se não prendesse o Lula, ganhava o Lula, aí com o Bolsonaro e tudo. Só para se ter ideia. Então, dificilmente se faz um acordo assim, vamos te salvar você e seus filhos, Bolsonaro, porque envolve juiz de primeira instância, envolve promotor, envolve o ministro do STF, são 11, não é um só, são 11 ministros, STJ, tudo mais. É diferente de quando se fizeram um acordo com o Supremo, tudo que vazava, a gente sabia, tanto é que tem áudio falando que tinha um acordo. E eles fingiam que não, simplesmente, continuamos. E ponto final e acabou. No caso do Bolsonaro não, porque ele tem a caneta hoje, amanhã depois ele não terá mais. E aí qualquer acordo que ele pense que faça hoje não será cumprido. Porque o pessoal da direita, sabe o que eles fazem? Eles usam, como alguém que chupa uma laranja e joga o bagaço fora. Só que nesse caso eles não jogam o bagaço fora, eles incineram o bagaço se necessário. Olha o Eduardo Cunha que aconteceu com ele. O próprio Lula era aliado de muita gente do Centrão, porque ele era o presidente, precisava fazer essas alianças para governar, porque senão davam um golpe nele. E na hora que precisaram derrubar o PT e prender o Lula para algum deles ganhar a eleição, não pensaram 2 vezes. Gente que abraçava um dia e no dia seguinte não. Eu apoio sua prisão, sabendo que não tinha prova, sabendo. Apoio sua prisão. Imagina com o Bolsonaro. Imagina com o Bolsonaro com todas as provas. O Bolsonaro vai ser triturado. Ele não faz ideia. Eu torço para que caçem a chapa do Bolsonaro. Tem também a possibilidade de caçar a chapa do Bolsonaro. Isso eu já falei aqui em muitos vídeos. E aí convoca-se eleições indiretas e alguém do Centrão ganha ali. Essa pessoa com certeza fará um governo melhor que o do Bolsonaro, é impossível fazer pior. E aí essa pessoa sai com alguma popularidade e indica alguém da terceira via. Essa é outra das possibilidades, mas eu tô tentando não ser muito otimista aqui, porque o Bolsonaro cair tão cedo seria ótimo. E eu sei que qualquer um do Centrão que indica alguém da terceira via, no fim ganha o Lula do mesmo jeito. Aqui o carro de som em Mogi das Cruzes. Com o desemprego, com a fome, a família de
Bolsonaro e a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro tá sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro. Aqui um trecho do carro de som, rodou lá 4 horas em Mogi das Cruzes. Hoje, quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo o botão Seja Membro, no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. E quem quiser que eu fale mais sobre... Eu falei em vídeos há alguns meses sobre o que pode acontecer em caso de cassação de chapa, comenta aí que eu faço um vídeo e explico melhor. Falou!